Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de julho, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será o poder da oração intercessória. A lição dessa semana tem como verso principal o texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós paramos para poder pensar na igreja primitiva, a igreja apostólica, aquela mesma igreja que conseguiu conquistar o seu tempo, o Império Romano. Igreja essa que começa dentro do relato histórico como uma igreja perseguida, representando uma pequena minoria de judeus que eram perseguidos tanto pelos seus patrícios como ao mesmo tempo pelo restante do Império Romano. Eram vistos com desdém pela maior parte das pessoas, aliás, como um bando de loucos que acreditavam que um tal Jesus de uma cidade insignificante chamada Nazaré, na região mais ao norte de Israel, da Galileia, havia não apenas sido crucificado pelo Império Romano, mas eles alegavam que ele havia ressuscitado, subido ao céu e que retornaria para poder buscar os seus filhos. Tanto judeus quanto gregos, romanos, olhavam para essa história e diziam: isso não passa de uma loucura. Como que em apenas uma geração, 12 homens sem qualquer tipo de preparação acadêmica, sem qualquer tipo de recursos financeiros que pudessem fazer com que eles expandissem o conhecimento da palavra de Deus, como esses homens conseguiram fazer com que o Império Romano, em menos de um século, acabasse se tornando um império maioritariamente cristão? Tudo começa no livro de Atos, quando no capítulo 4, verso 31, nós lemos o seguinte: Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O propósito pelo qual eles estavam clamando era por causa da missão. Quando Cristo Jesus subiu ao céu, ele olha para aqueles discípulos, aqueles mesmos 12 homens. Aliás, eram 11, porque Judas havia cometido suicídio. Logo depois de ter traído Cristo Jesus, de tê-lo vendido por 30 moedas de prata. Agora aqueles 11 homens recebem de Jesus a seguinte ordem: vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, contem a todas elas que eu morri, ressuscitei, vou ao céu, mas retornarei para poder buscar aqueles que acreditarem na minha proposta. Façam isso. E Jesus subiu ao céu. E eles agora, sem qualquer tipo de condições para poder cumprir a ordem de Cristo, eles tomam uma iniciativa completamente revolucionária. Eles começam a orar, clamando a Deus para que Deus pudesse capacitá-los para que eles conseguissem, de alguma maneira, fazer aquilo que o Senhor Jesus havia pedido que eles fizessem. E eles agora, num processo de clamor, de busca, de forma muito intensa, eles dizem a Deus: Senhor, nós queremos fazer o que o Senhor pediu que a gente faça, mas nós não somos capazes. Não temos os recursos, não temos a capacitação acadêmica, não sabemos por onde começar, não sabemos com quem falar. Então, só o Senhor pode fazer essa obra por nós. Durante 10 dias eles clamam, o Espírito Santo vem sobre eles e agora, movidos pelo Espírito Santo, eles revolucionam a sua geração. Tudo, na perspectiva de Lucas, ao escrever o livro de Atos, começa com um clamor, começa com oração. Há 2 textos que vão aparecer no nosso guia de estudos hoje. O primeiro deles é do autor da lição, o pastor Mark Finley, onde ele diz assim: havia uma relação direta entre suas orações, o derramamento do Espírito Santo em plenitude e a proclamação poderosa da palavra de Deus. Ele aqui está mostrando que em todo o livro de Atos você encontra essa trinca, essa tríplice frente de ação. Eles oravam, o Espírito Santo vinha sobre eles em plenitude e então eles proclamavam com poder o Evangelho de Cristo Jesus. O segundo texto que vai aqui ser mencionado é um texto de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 37, onde lemos assim: os discípulos não suplicaram essas bênçãos somente para si. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles, compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder de Cristo, que Cristo havia prometido.
Nessa perspectiva, quando olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós reparamos que a igreja cristã, ela foi uma igreja de poder, uma igreja norteada, dirigida pelo Espírito Santo, porque ela começou com um clamor específico pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Se nós tomarmos o posicionamento de podermos seguir as mesmas diretrizes, nós podemos ter a certeza de que teremos um resultado muito parecido com o deles. Nós olhamos para a igreja cristã primitiva e ansiamos pelos mesmos resultados. Olha, eles oravam e alguma coisa acontecia. Eles oravam e pessoas eram convertidas. Eles oravam pessoas que precisavam de cura imediata, recebiam. Eles oravam e o Espírito Santo vinha sobre eles. Como eles conseguiam isso? Bom, nessa semana nós vamos analisar como a oração ela pode capacitar os crentes que vivem no tempo que antecede ao retorno de Jesus, creio a nossa geração, para que nós tenhamos a possibilidade de viver a mesma realidade de poder e de vitória que a igreja cristã primitiva experimentou. E não poderíamos terminar a nossa introdução da lição de outra forma, a não ser orando, pedindo ao Espírito Santo para que nos ajude a compreender como podemos ser também um povo poderoso no Espírito Santo do Senhor, para vermos grandes coisas acontecerem no nosso tempo e na nossa geração. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado porque nela descobrimos que nós podemos, sim, fazer maravilhas se orarmos e, ao mesmo tempo, formos cheios do Espírito Santo. A proclamação do Evangelho acabará acontecendo com grande poder, como aconteceu nos dias dos apóstolos. Nos ajude a podermos experimentar isso nessa semana. Ensina-nos, Pai, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição mesmo aqui em Sengés, no Paraná, e em férias. E você?